O que mudou na prova de CPA 20, como está sendo cobrado e o que está sendo cobrado? Certamente, se você está pensando em se preparar para a prova, se você já começou a preparação ou se você está na iminência de fazer a prova, estas são perguntas que estão pairando na sua cabeça. Nesse videozinho a gente vai responder todas elas, começando por o que mudou na prova de CPA 20. Desde a reabertura das provas no dia 1º/6, os alunos estão se surpreendendo com um tipo de questão que está sendo cobrada. Olha, o que mudou foi basicamente a abordagem da prova. A prova ficou um pouco mais maçante, os enunciados ficaram um pouco mais longos, o que torna a prova mais cansativa. Alguns assuntos estão sendo cobrados como eram cobrados lá atrás, só que com uma abordagem, com uma densidade um pouquinho maior. Outros assuntos que já estavam no programa detalhado e que não eram tão cobrados, passaram a ser cobrados, e cobrados com uma profundidade interessante. É o caso do Código de Distribuição de Produtos de Investimentos e do Código de Administração de Recursos de Terceiros. Mas veja, a prova permanece com a mesma sistemática. São 60 questões de múltipla escolha A, B, C e D e você tem que acertar 70% das questões. Mas, claro, você tem que ter em mente que a abordagem da prova mudou. Ah, Eduardo, por que mudou? Tem que perguntar para a Anbima. A Anbima é a entidade certificadora. Ela tem liberdade para estruturar a prova. Ela, como entidade certificadora, certamente começou a verificar que a prova estava, entre aspas, muito fácil. E como a prova estava muito fácil, a prova estava perdendo a razão de ser. Veja, a prova é CPA 20, Certificação Profissional Anbima Série 20. Ela serve para certificar se você tem determinados conhecimentos ou não. Ou seja, você tem que ser capaz de conhecer as características dos produtos, conhecer as características de funcionamento da economia, alguns princípios de finanças também, e tem que ser capaz de entender as perguntinhas. Por isso que as perguntas ficaram um pouquinho mais longas, porque antes as perguntas extremamente objetivas facilitavam aquele aluno que estudava só por simulado. Antes era comum um aluno falar: nem vou perder meu tempo estudando a matéria, pegar a apostila, ver videoaula, não, vou estudar só por simulados. Daí tinha cursinhos aí que falavam: não, ó, estude em 10 dias, você está preparado para CPA 20. Claro, antes as provas se repetiam muito, caíam muitas questões iguais em todas as provas, questões extremamente objetivas, era literalmente fácil de você decorar a questão, ir lá e batia os 70% e estava aprovado. É melhor agora ou era melhor antes? Não importa. Importa é que agora está diferente. E por estar diferente a abordagem da prova, você também tem que se preparar de uma maneira um pouquinho diferente. Ah, Eduardo, não precisa fazer simulados? Não é isso que eu falei. É óbvio que precisa fazer simulados, mas os simulados são para testar os conhecimentos para a prova. Você tem que antes adquirir o conhecimento. Tem que assistir as videoaulas, tem que ler a apostila para depois ir para os simulados. E foca no entendimento. Os simulados vão te ajudar nisso. Vão te ajudar com enunciados um pouquinho mais longos a decifrar, a interpretar o que a questão quer. Na verdade, o simulado, com aqueles enunciados um pouquinho maiores, eles vão te dar várias e várias informações, assim como na prova, vão te dar várias informações sobre o cliente, sobre o caso, mas ao fim e ao cabo, o que ele quer é ter um entendimento sobre determinado ponto. Ele vai falar lá do João, que tem não sei quantos anos, que tem uma renda vinda de tal fonte e que pretende fazer uma previdência privada. Então, tu vai ter que entender o caso do João, a idade dele, quantos anos ele pretende ficar, se ele faz ou não a declaração completa, a declaração simplificada, e com base nisso,
você vai responder a questãozinha. Então é preciso antes adquirir o conhecimento através das videoaulas, adquirir o conhecimento através da apostila, para depois ir para o simulado. No simulado, assim como na prova, nós teremos apenas a aplicabilidade do conceito que a gente adquire através de videoaulas e apostilas. Ah, Eduardo, mas a minha prova é logo, não tem tempo para recomeçar. Bacana! Não tem tempo para recomeçar? Então aqui na sequência eu vou te mostrar o que está caindo na prova e como eles estão perguntando na prova. Você que está iniciando os estudos ou que está no meio dos estudos, leva tudo isso que a gente vai destacar aqui ao longo dos próximos slides como um caminho, como um roteiro que você deve seguir no processo de estudos. E lembra, a prova ela ficou mais desafiadora. Ela vai te exigir um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de preparo, mas não ficou nada de outro mundo. Tanto é que a gente tem diversos alunos que se prepararam pelo material, se prepararam pela apostila, foram lá e mesmo com essas questões novas, obtiveram aprovação na prova. Bacana? Então, leva isso como mensagem. A prova ela está um pouquinho mais desafiadora, um pouquinho mais maçante, um pouquinho mais cansativa, os enunciados estão um pouco mais longos, mas o que cobra-se na prova é basicamente a mesma coisa que se cobrava antes. O conteúdo de prova, o programa detalhado permanece o mesmo. O que mudou foi um pouquinho a abordagem. Mas sem mais delongas, Eduardo, o que está sendo cobrada nessa bendita prova? Olha só, nós vamos, na sequência, estruturar e apresentar o que está sendo cobrado em cada um dos módulos. Como é que a gente chegou a essa conclusão? Nós cruzamos as informações de diversos alunos que fizeram a prova, nos relataram como estava a prova, e com base nessas informações, a gente fez um cruzamento e conseguiu enxergar um padrãozinho sobre os pontos que estão sendo cobrados em prova. É com base nisso que a gente preparou o material e é com base nisso que a gente vai passar as informações para vocês. Certo? Então vamos lá, olha só. Módulo 1. Módulo 1, Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado. No módulo 1, a gente vai ter aqui em órgãos de regulação, autorregulação e fiscalização, duas perguntinhas bem básicas, tá? Sobre Banco Central do Brasil, sobre CVM ou sobre SUSEP. Agora eles estão perguntando sobre SUSEP aqui também. Lembra, Banco Central do Brasil, ele é responsável por executar. Ele executa a política monetária, a política creditícia e a política cambial. Além de fazer esta execução, o Banco Central do Brasil, ele também vai ser responsável por manter relacionamento com instituições financeiras estrangeiras. Isso lá na prova pode cair e tu ficar, nossa, Banco Central mantém relacionamento com instituições financeiras estrangeiras? Sim, faz parte das atribuições do Banco Central do Brasil. Bacana? CVM cuida lá do mercado de valores imobiliários, então não tem muito o que errar na CVM. Lembra que lá no mercado de valores imobiliários ela acaba sendo a soberana, tá? Ela fiscaliza e ela regulamenta. E SUSEP, a SUSEP está aparecendo aqui com uma certa frequência. A SUSEP é a entidade supervisora do segmento de seguros privados. Segmento de seguros privados, seguros, capitalização e entidade aberta de previdência complementar e previdência complementar aberta. Então a SUSEP cuida deste campinho. Este é o segmento no qual ela é a entidade supervisora. A nossa questãozinha clássica de banco múltiplo continua, lembra? Banco múltiplo tem no mínimo quantas carteiras? 2, sendo uma delas comercial e de investimento. E o foco das questõezinhas está aí, olha só. O banco múltiplo tem que ter no mínimo 2 carteiras, uma delas comercial e ou investimento. Se eu tenho um banco múltiplo com carteira de investimento e arrendamento mercantil, esse banco múltiplo consegue captar depósito à vista? É claro que não, Eduardo. Para captar depósito à vista tem que ter a carteira? Tem que ter a carteira? Exatamente isso que tu está pensando. Tem que ter a carteira
comercial. Então se liga nisso na prova. Eles não vão te perguntar qual o conceito de banco múltiplo. Tem que ter 2 carteiras, uma delas comercial, de investimento. Não. Eles vão te dar, considerando um banco múltiplo composto pelas carteiras de investimento e arrendamento mercantil, por exemplo. O que esse banco pode fazer? Bom, se ele tem a carteira de investimento, ele vai captar via CDB lá, emprestar para a empresa, por exemplo, e se ele tem carteira de investimento, ele pode prestar aqueles serviços todos. Dentre os serviços que a carteira de investimento vai permitir que o banco múltiplo preste, nós temos o serviço de administração de recursos de terceiros. Então, atenção para isso na prova. De acordo com as carteiras que o banco múltiplo tem, ele vai poder desempenhar algumas atividades. Certo? Para a prova e no processo de estudos. Foca nisso. A grande surpresa para a prova é isso aqui, ó. Eles estão cobrando 2 questõezinhas em média sobre investidor qualificado e investidor profissional. Então, muito atenção aqui. Investidor qualificado, lembra, eles gostam muito de pedir, é aquela pessoa física ou jurídica. Um dos exemplos de investidor qualificado, pessoa física ou jurídica que tenha investimentos financeiros superiores a 1 milhãozinho e que assine a declaração. Tem que assinar a bendita declaração. Se não assinar, PT saudações, não é investidor qualificado. Investidor profissional. Investidor profissional, lembra, é aquela instituição que está no mercado financeiro atuando profissionalmente. Logo, as instituições financeiras, de modo geral, são investidores profissionais. Logo, as seguradoras são investidores profissionais, as entidades abertas e fechadas de previdência complementar, as sociedades de capitalização, os próprios fundos de investimento são considerados investidores profissionais. Os clubes de investimento são também investidores profissionais, desde que o gestor seja um gestor autorizado pela CVM. Bacana? Eduardo, pessoa física e jurídica não pode ser investidor profissional? Pode, desde que tenha investimentos financeiros superiores a 10 milhõezinhos e assine a bendita declaração. Então, olho vivo aqui, né? Olho vivo nessa diferença entre investidor profissional e investidor qualificado. Lembra que todo investidor profissional é um investidor qualificado, mas nem todo investidor qualificado é um investidor profissional. Por exemplo, eu, Eduardo, tenho R$1 milhãozinho, no mundo dos sonhos, tenho R$1 milhãozinho lá em investimentos financeiros. Na verdade, tenho mais, né? Preciso ter mais, valor superior. Tenho R$1,5 milhão lá para não ter problema. Investimentos financeiros, assino a declaração. Eu sou o quê? Eu sou investidor qualificado. Então, se tu é investidor qualificado, tu é necessariamente investidor profissional. Não. Mas se eu tiver os 10 milhõezinhos lá, os 11 milhõezinhos e assinar a declaração, eu sou investidor profissional. E lembra, todo investidor profissional é também um investidor qualificado. Bacana? Beleza? E lembra, esse investidor profissional aqui, ele é o cara que pode ser, por exemplo, o único cotista em um fundo exclusivo, né? Em um fundo exclusivo. Bacana. Um dos atrativos de ser investidor profissional. Beleza. Módulo 1 é basicamente 5 questõezinhas, só para esquentar os motores. Módulo 2. No módulo 2, compliance legal, ética e análise do perfil do investidor. Aqui tem bastante questõezinhas, tá? Primeira questãozinha sobre controles internos, a obrigatoriedade de manter controles internos, de tempos em tempos testar. Eu tenho que ter um diretor que seja responsável por essa implementação dos controles internos. Aqui é basicamente alguns artigos da resolução 2554, sem muito mistério. Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro. Na maioria das provas vem caindo uma questãozinha. Olha só, lavagem de dinheiro. Para combater o crime de lavagem de dinheiro, para prevenção contra o crime de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, a gente adota uma política conhecida como política de conheça o seu cliente. Dentro dessa política de conheça o seu cliente, a gente tem que manter cadastro atualizado, tem que manter o comprovante lá das operações realizadas. Lembra, a manutenção destes comprovantes das operações realizadas agora é de 10 anos. 10 anos contados a partir do que, Eduardo?
contados a partir do encerramento, lá do encerramento da conta. Então, 10 anos a partir do encerramento da conta, ou claro, da realização da operação. Então, fica ligado nisso. Já teve alunos que nos relataram que caiu na prova dele também a sequência de lavagem de dinheiro. Isso, mesmo depois lá da reabertura no dia 1º/6, caiu a sequência de lavagem de dinheiro, lá colocação, ocultação, integração. A média é uma questãozinha, um ou outro diz, não, caiu 2 questões, enfim, mas toda aquela mudança que teve na legislação de lavagem de dinheiro, que gerou pânico entre os alunos, até agora, não surtiu efeito em prova, beleza? Nós temos aqui sobre normas e padrões éticos, umas 3 questõezinhas em média, uma questãozinha sobre conflito de interesse, bem acessível, e aqui nós temos sempre uma questãozinha sobre insider e uma questãozinha sobre front running. Olha só, insider trader e front runner, qual a diferença entre eles? Respira e olha para mim. Primeiro, lembra, ter informação privilegiada não é crime. Se eu, Eduardo, sou diretor de uma determinada companhia, é claro que eu vou ter informações privilegiadas sobre a companhia. O que é uma informação privilegiada? É uma informação que não é pública, que não foi jogada ao público, e uma informação relevante. Como assim relevante? Uma informação que pode mudar a decisão do investidor entre comprar e vender ação ou manter a ação. Beleza? Então, ter a informação privilegiada não é crime. O crime é usar uma informação privilegiada. Por exemplo, eu, Eduardo, diretor de uma empresa, sem que a empresa vai ser vendida. Eu vou lá na bolsa e compro as ações porque eu sei que as ações vão subir com essa venda a partir do momento que ela for anunciada. Eu, Eduardo, eu sou auditor da empresa. Olha só, eu, Eduardo, sou auditor da empresa. E sei que daqui a uns dias a empresa vai divulgar um balanço e nesse balanço vai ter um resultado super bom que vai fazer com que o preço das ações suba muito. Eu, auditor, tendo essa informação, eu tenho informação privilegiada. Eu, auditor, ligando para o meu corretor e falando, ó, eu quero comprar 1 milhão de ações da empresa XPTO, porque o preço vai subir, aí eu estou cometendo um crime de insider trader. Bacana? Aí eu estou negociando com base naquela informação privilegiada. E negociar com base na informação privilegiada, aí é crime, aí é insider. Bacana? Se eu tenho uma informação privilegiada, eu vou lá e com essa informação privilegiada eu faço a operação visando ter lucros para mim ou para terceiros, isso é insider. E o que seria o front, Eduardo? O front, ele sempre vai precisar da figura do corretor. Lembra, front runner é correr na frente. O corretor ele vai receber a ordem e antes de executar a ordem para o bendito cliente, ele vai executar a ordem para ele. Por exemplo, o caso do nosso amigo auditor. O auditor ele recebeu uma informação privilegiada ou teve acesso a uma informação privilegiada, foi lá e emitiu uma ordem de compra de ações. Beleza, insider para esse auditor. O corretor pegou, desligou o telefone e falou, putz grila, essa ação vai bombar. Ele, antes de executar a ordem para o cliente, executa para si. Front runner, o corretor, ele cometeu a prática de correr na frente. Ele fez um é ótimo, né? Front runner. Bacana? Então, atenção para essa diferença. Sempre cai na prova pelo menos 2 questõezinhas. Uma sobre insider, outra sobre front, ou uma sobre insider front, outra sobre insider. Então, muito importante, aí tu já mata 2 questõezinhas na prova. E agora começa, vou colocar até uma corzinha um pouquinho diferente. Olha só, Código de Distribuição de Produtos de Investimentos. Antigamente, quando o pessoal dava Código de Distribuição de Produtos de Investimentos, os códigos Anbima de maneira geral, o que o pessoal falava? Não, olha só dá uma lidinha en passant e lá na prova vai cair uma questãozinha muito fácil. Vai cair uma questãozinha que é uma questãozinha lógica, é só ler as alternativas, ver a que a melhor se encaixa e era isso. Lê do engano.
A partir do dia 1º/6, mudou radicalmente a forma de cobrar, principalmente esse ponto dos códigos ANBIMA. Você vai ser um profissional ANBIMA. Então, se você vai ser um profissional ANBIMA certificado, você tem que ter conhecimento sobre os códigos da ANBIMA. Bacana? Para ter conhecimento sobre os códigos da ANBIMA, você tem que ler ou pelo menos saber os principais pontos. É isso que a gente destaca. Pontos cobrados. Primeiro, esse código ANBIMA de distribuição de produtos de investimentos, ele tem que ser seguido pelas instituições participantes. Quem são as instituições participantes? As instituições participantes são os associados da ANBIMA. Os associados da ANBIMA têm que cumprir tudo. Virou associado, PT, saudações, cumpre tudo, todos os códigos. E tem aquelas instituições que fazem adesão a códigos específicos, que são as instituições aderentes. Esse grupo formado pelos associados e as instituições aderentes o que a gente chama de instituições participantes. Bacana? As instituições participantes, elas devem seguir o código ANBIMA na distribuição de produtos de investimentos. O que são produtos de investimentos? São aqueles produtos considerados como tais pelo Banco Central do Brasil e aqueles valores imobiliários, aqueles títulos valores imobiliários considerados como tais pela CVM, pela Comissão de Valores Imobiliários. Ah, beleza, e a gente já tem uma ampla gama do que é produto de investimento. Beleza, Eduardo. Mas para distribuir tudo aquilo que a gente considera como produto de investimento, eu tenho que seguir o código? Eu, instituição participante, sou dispensada de seguir o código na distribuição de algum produto? Você é dispensado da obrigatoriedade de seguir o código quando está distribuindo, quando está oferecendo o quê? Caderneta de poupança. Convenhamos, caderneta de poupança é uma barbadinha. Se é uma barbadinha, é fácil de entender, é fácil de explicar, então eu não preciso seguir o código de distribuição de produtos de investimentos da ANBIMA. Outro ponto muito cobrado, olha só, o serviço private. O serviço private, para os fins de código de distribuição de produtos de investimentos da ANBIMA, é aquele serviço destinado para aquele investidor que individual ou coletivamente, tenha capacidade financeira. O termo é capacidade financeira de no mínimo quanto? 10 milhões, 20 milhões, 5, 3 milhões. Ah, Eduardo, então eu tô dentro. 3 milhõezinhos de reais. Individual ou coletivamente, capacidade financeira de no mínimo 3 milhõezinhos de reais. Bacana? Atenção para esses pontos. Tem outros pontos interessantes no código ANBIMA de distribuição de produtos de investimento. Análise do perfil do investidor é basicamente a instrução número 539. Lembra, eu não posso distribuir, oferecer, indicar produtos de investimento, operações ou serviços sem antes verificar se aquele produto é ou não aderente ao perfil de risco do investidor. É um dever, é uma obrigatoriedade. O que eu levo em consideração, Eduardo? Eu levo em consideração o conhecimento do cliente, a capacidade do cliente assumir risco, tudo isso através lá do nosso formulário de API, através do nosso formulário de análise do perfil do investidor. Lembra das regrinhas, né? 24 meses eu tenho que renovar. Se o investidor não quiser fazer o API, se recusar, não quiser renovar, ele pode? Pode, desde que ele assine o termo de ciência, o termo de recusa, beleza? Aí, análise de perfil do investidor, 3 questõezinhas em prova, 3 questõezinhas acessíveis, foco nesse tema aqui, porque dá para acertar todas sem muito problema, tem que ter conhecimento, é claro. E decisões do investidor na perspectiva de finanças comportamentais, 2 questõezinhas, em algumas provas, os alunos relatam 3 questõezinhas. E bem fácil de conseguir capturar qual é a heurística utilizada. Por exemplo, o investidor tomou uma decisão com base em
um estereótipo, um padrão que ele criou, que as empresas pagadoras de dividendos são melhores e ele só compra empresas pagadoras de dividendos. Aí, se ele tem um estereótipo, enfim, ele criou esse padrão, é a representatividade. Ele toma decisões com base nas informações mais frescas, entre aspas, na sua memória. As informações que são mais facilmente acessadas na sua memória. Então ele está tomando as suas decisões com base na heurística da disponibilidade. Nós temos também caindo bastante em prova a aversão à perda, que fica facilmente configurada quando um investidor ele vende muito rapidamente aquelas ações que sobem, subiu um pouquinho, vendeu, subiu um pouquinho, vendeu. E aquelas ações que estão caindo? Aquelas ações que estão caindo, mesmo que o mercado tenha uma perspectiva ruim para aquelas ações, mesmo que o mercado acredite que elas vão continuar caindo, o cara não vende. O cara não vende por quê? Porque a aversão à perda é a base das finanças comportamentais. O sujeito, de acordo com as finanças comportamentais, não é avesso a risco. O sujeito é avesso à perda. A perda dói muito. Então, como a perda dói muito, dá uma sensação de dor muito mais forte do que o ganho, então ele acaba mantendo essas posições perdedoras na carteira, beleza? Aí nós temos a aversão à perda. Questõezinhas acessíveis também, mas claro, tenho que ler, tenho que entender quais são as principais heurísticas, disponibilidade, representatividade, ancoragem, aversão à perda, enfim. Heurísticas e vieses devem ser bem estudados aqui. Estudou bem, consegue matar essas duas questõezinhas. Vamos lá. Princípios básicos de economia e finanças. 4 questõezinhas em média. De finanças, bem tranquilo. De economia, aqui a gente tem 3 questõezinhas, uma sobre PIB, aquela questãozinha sobre PIB, bem tranquila. A gente sabe que o PIB é igual a consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações, menos importações. O PIB aumentou. O que mais impacta no aumento do PIB? Eles vão te dar umas 3 alternativas nada a ver. O aumento do consumo vai fazer o PIB aumentar? Vai, aumento do consumo leva ao aumento do PIB. Uma questãozinha sobre balança comercial também bem acessível, tá? Balança comercial a gente sabe que é o resultado das exportações menos importações. Lembra? Exportações menos importações. Se eu tenho exportações maiores do que as importações, se eu, país, estou exportando mais do que importando, logo eu vou ter uma balança comercial superavitária. A novidade aqui é a política fiscal. Eles estão pedindo questões sobre política fiscal. Lembra, política fiscal é o governo administrando o seu caixa, o governo administrando os seus gastos e o governo administrando a sua arrecadação, ou seja, os impostos. O que é uma política fiscal contracionista, Eduardo? Política fiscal contracionista é o que o governo está tentando fazer desde o Temer. Está tentando fazer o quê? Reduzir gastos e aumentar impostos. Contracionista é reduzir gastos e aumentar impostos. O governo está com um déficit impublicável, o que eu ia falar aqui, está com um déficit monstro, para não dizer outra coisa, está com uma dívida monstruosa, então ele tem que fazer um ajuste, ele tem que fazer uma política contracionista. Bacana? Essa política contracionista eu faço através do quê? Redução do gasto público e aumento de impostos. Então, esta questãozinha aqui é uma questãozinha nova, tá? O assunto política fiscal sendo cobrado em prova é novo. Então, atenção para isso, muito atenção para isso. Módulo 4, instrumentos de renda variável, renda fixa e derivativos. Os temidos derivativos estão mais mansos, tá? Por incrível que pareça,
Nessa reabertura, a partir do dia 1º/6, deixaram os derivativos um pouquinho mais tranquilos. O pessoal tem medo de derivativos, se coça todo, mas ficou bem mais tranquilo. Vamos lá, olha só. Instrumentos de renda variável. Questões clássicas, porém, está aparecendo muito ADR, BDR, ADR, BDR. Lembra? Os DRs, não é discussão de relação lá que só de pensar dá dor de cabeça. DR é Depositary Receipt, são os recibos de depósito. Esses recibos de depósito representam ações. Tá, Eduardo, por que eu preciso, se eu tenho uma ação, por que eu vou precisar de um recibo de depósito? Tu vai precisar de um recibo de depósito para negociar esse recibo de depósito num país onde tu não tem ações sendo negociadas. Por exemplo, no Brasil, a Vale emite ações. Não emite? Emite. Então, lá na B3, eu vou negociar o quê? As ações da Vale. Bacana? A Vale é uma empresa brasileira, uma empresa que tem sede aqui, uma empresa que emitiu ações aqui. Mas se a Vale quiser ter as suas ações negociadas lá na Bolsa dos Estados Unidos, o que ela tem que fazer? Putz, Eduardo, abrir capital lá fora é punk, enfim, ela pode ter um recibo de depósito. Ela, através de um banco, vai emitir lá um recibo de depósito e esse recibo de depósito vai ser negociado lá nos Estados Unidos. Por isso, um ADR. Olha só, um ADR é um recibo de depósito negociado onde, ó? Primeira letra é o lugar onde esse recibo de depósito vai ser negociado. Se ele é um ADR, ele está sendo negociado onde? Nos Estados Unidos da América. Se está sendo negociado lá nos Estados Unidos da América, esse recibo de depósito representa o quê? Representa ações de empresas não americanas. Beleza? Isso que eu tenho que levar lá para a prova. Um ADR representa, negociado onde? Nos Estados Unidos. E ele representa ações de empresas não americanas. E o BDR? BDR é a mesma coisa, ó. BDR é negociado onde? Aqui no Brasil, por isso BDR. Se é negociado aqui no Brasil, esse DR, ele representa ações de empresas que têm essas ações listadas fora do Brasil, listadas nos Estados Unidos, por exemplo. Eu tenho BDR do Facebook, BDR do Alphabeta, BDR da Disney, por exemplo. Bacana, ó. Esses BDR são negociados no Brasil, por isso BDR, negociado no Brasil. Por que recibo de depósito? Porque eles representam ações de empresas não brasileiras, não listadas aqui dentro, não vendidas aqui dentro. Bacana? Então, dá um pouquinho de atenção aí para essa diferença entre ADR e BDR. Instrumento de renda fixa, perguntas clássicas também, nada de muito novo. Debêntures, sobre as debêntures, dá uma recalibrada lá em garantias de debêntures. Lembra que tem garantia real, garantia flutuante e tem as quirografárias que não tem nenhum tipo de garantia. Ainda em renda fixa, mais precisamente em título público, lembra o seguinte: nós temos um título público em particular que, dado as suas características, ele é considerado para o mercado nacional como ativo livre de risco, que é a LFT, a letra financeira do Tesouro. A letra financeira do Tesouro, dado as suas características, é uma aproximação do que a gente chama de ativo livre de risco. Beleza? Derivativos, de novo, questões mais tranquilas na maioria das provas. Uma das questões é, por exemplo, o mercado de derivativos, ele pode ser dividido em mercado a termo, mercado futuro, swap e opções. Daí eles colocam lá a opção de compra e opção de venda. Tá, tranquilo. Outra questão sobre derivativos, mais precisamente sobre futuros. Lembra, características de mercado futuro: ter contrato padronizado, ser negociado na bolsa apenas e ter o nosso famoso ajuste diário, margem de garantia, ajuste diário. Falou de ajuste diário, eu vou lembrar do quê? Falou de ajuste diário, eu vou lembrar de mercado futuro. Bacana?
A novidade aqui é o arbitrador. No mercado de derivativos, a gente tem basicamente três agentes. Eu tenho o especulador, o cara que especula, faz apostas na alta ou na queda do mercado, é um especulador. Eu tenho o hedger, aquele que quer fazer um hedgezinho, quer fazer proteção. E eu tenho o arbitrador. O arbitrador é aquele que busca lucro, que busca rentabilizar a sua posição, negociando um ativo em mercados diferentes. Tá, Eduardo, como assim? Ele vai negociar o mesmo ativo em mercados diferentes, buscando lucrar com a diferença de preços. É assim que o árbitro, eu vou fazer uma arbitragem. Eu tenho o mesmo ativo negociando em mercados diferentes, cujos preços estejam diferentes, e eu vou ganhar, o meu lucro vai vir justamente dessa diferença de preços do mesmo ativo em diferentes mercados. Se liga no arbitrador para a prova, se liga nisso para o assunto derivativos. Certificado de operações estruturadas, o nosso famoso COI. Lembra que o COI, ele mescla elementos tanto de renda fixa quanto de renda variável, mas para fins de tributação, como é que eu cobro ele? Se ele é um Frankenstein lá, ele tem parte de um, parte do outro, eu tributo ele como renda fixa. Mesmo sendo um Frankenstein, eu vou tributar ele como renda fixa. Oferta pública de valores imobiliários, aqui vai entrar um pouquinho de discussão de banco mandatário, de banco responsável pelo consórcio, aqui vale a pena dar uma olhadinha também. Beleza, esse junto com o fundo de investimentos é o módulo mais pesado. Em fundo de investimentos, a gente tem os aspectos gerais de fundo de investimentos, muito similar do que vinha sendo cobrado antes, assim como as principais estratégias. Lembra, fundo passivo, ele quer seguir um determinado benchmark, fundo ativo, ele quer superar o benchmark. As principais categorias, modalidades de fundo de investimentos. Aqui, atençãozinha para o FDIC, atençãozinha aqui para o nosso fundo de investimento imobiliário. E lembra, dentro das modalidades de fundo de investimentos, eu tenho um fundo que é extremamente simples, muito simples. Ele é tão simples que mesmo aquele investidor que não tem outros investimentos no mercado financeiro, mesmo aquele investidor que não tenha preenchido o API, mesmo esse cara pode aplicar. Esse é o nosso fundo de investimento renda fixa simples. O nosso fundo de investimento renda fixa simples. Atenção para esse cara. E quando for estudar renda fixa também, dá uma repassada no renda fixa, dívida externa. No renda fixa, dívida externa. Lembra, esse fundo renda fixa dívida externa, ele tem que deixar todo o capital onde? Lá fora, né? 100% do capital lá fora, e tem que aplicar lá no mínimo 80% em títulos da dívida pública de responsabilidade da União, emitidas lá fora. Por isso, título de dívida externa. Dá uma olhadinha nesse cara aí também, que você vai ver, vai te ajudar bastante lá na hora da prova. E olha só, uma questãozinha bacana sobre o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para a Administração de Recursos de Terceiros. Cai aqui dentro do módulo de Fundo de Investimentos. Lembra? Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para a Administração de Recursos de Terceiros. Quais são os veículos de investimento? Os veículos de investimento, de acordo com esse código, são dois. São os fundos de investimento e as carteiras administradas. Eduardo, o clube de investimento não é considerado veículo de investimento? Não. O clube, lembra, ele tem flexibilidade lá, ele serve para congregar pessoas geralmente da mesma família ou que tenham alguns laços de proximidade.
Esse cara tem muita flexibilidade, não me interessa. Bacana? Me interessa quem? Fundo de investimento e carteira administrada. Então lembra, esse código ANBIMA de regulação e melhores práticas para administração de recursos de investimentos, ele não vai se aplicar a quem? Ao clube de investimentos. Ele também não vai se aplicar a quem? Ele também não vai se aplicar ao FIP. Eduardo, ele não se aplica ao FIP, não. Mas FIP não é fundo de investimento? Sim, FIP é fundo de investimento. Só que o FIP, ele é tão bacana, ele é tão diferentão, que o FIC é ótimo. O FIP, ele é tão bacana, tão diferentão, que o FIP, ele tem um código específico. A ANBIMA, junto com a Associação Brasileira de Venture Capital e Private Equity, eles criaram, ela ANBIMA e ela Associação Brasileira de Venture Capital e Private Equity, criaram um código específico para o FIP, para os fundos em participações. Bacana? Outro ponto. Lembra, eu sempre falava o seguinte, é impossível ou improvável, porque nessa vida nada é impossível, né? Mais ou menos como aquela brincadeira que tem no TikTok, tu vai ver coisas e à medida que a idade passa, tu vê cada coisa, então nada é impossível. Mas eu sempre falava que era improvável fazer uma prova de 10, 20, 6, enfim, não ter a questão marcação a mercado. Agora parece que não está tendo marcação a mercado. Questãozinha sobre marcação a mercado, Eduardo, não tem mais? Não. Sabe por quê? Porque a nossa ANBIMA, aqui nesse código de regulação e melhores práticas, ela não usa o termo marcação a mercado. Ela usa o termo apressamento. Apressamento não é como a avó do cara fala, não, ó, se apressa aí. O que é esse apressamento? Apressamento aqui é o mesmo que marcação a mercado. O apressamento é contabilizar os ativos financeiros do veículo de investimentos de acordo com seu preço de mercado. Claro, se o ativo for líquido, se eu tenho num fundo de investimento Petrobras, eu vou olhar para o mercado e vou falar, vale 30 pila, então contabiliza aí a 30 pila. Então eu vou fazer o apressamento do ativo, não vou deixar ele mais ligeiro, vou fazer o apressamento, vou contabilizar ele, o preço dele, pelo preço de mercado, se esse ativo for líquido. E Eduardo, se esse ativo não tiver liquidez, daí eu vou usar uma estimativa. Bacana? Fica atento para esse ponto lá na prova. E aqui a gente acabou o módulo 5. Módulo 5, fundo de investimentos. Eu tenho que saber o tradicional. Tem que saber lá fundo de investimento em ações, renda fixa, cambial, multimercado. E lembra que ainda tem a classificação da CVM, essas 4 que eu acabei de falar, e a classificação ANBIMA. Classificação ANBIMA vai lá, pega nível 1 que a CVM disse, nível 2 riscos e nível 3 lá as estratégias todas que o fundo pode usar. Por isso eu posso ter lá um fundo multimercado, capital protegido, um fundo multimercado macro, um fundo multimercado trading. Então isso aí é hora bunda na cadeira e estudo. Bacana? Agora vamos para o módulo 6. Módulo 6, Previdência Complementar Aberta, PGBL e VGBL. Aqui as questõezinhas estão bem maçantes. Ó, vejam só, elas não estão difíceis, elas estão maçantes. Sabe quando tu vê um enunciado de 5, 6 linhas e tu fala, putz grila? Daí faz o que o monge nos ensina. Pega, respira e lembra, eu vou fazer esse trem uma vez só na vida. Eduardo, não tem que renovar? Sim, mas tu vai renovar pelo curso, né? Tu não vai deixar vencer, tu vai renovar pelo curso. Então lembra, ó, é uma vez na vida. Pega, respira e lê com calma o trem que vai dar certo. Beleza? Olha só, características técnicas que influenciam o produto. Características técnicas que influenciam o produto. Lembra que tem as taxinhas todas. E atenção aqui, ó, para a taxa de carregamento. Taxa de carregamento
Ela é cobrada sobre o que, Eduardo? Sobre o valor nominal da contribuição. Ela é cobrada sobre isso. Mas em qual momento ela pode ser cobrada? Ela pode ser cobrada na entrada, que é o mais comum ainda hoje, e ela pode ser cobrada na saída, ou pode ser híbrida. Mesmo sendo cobrada na entrada, na saída ou híbrida, a taxa de carregamento vai incidir sobre o valor nominal das contribuições. O que incide sobre o patrimônio é a taxa de administração, por favor, né? Então, vamos ficar atento nesse ponto. Outro ponto bem importante, que aqui cai sempre, não tem como não cair, que é a portabilidade. Lembra? Portabilidade é permitida? Sim, portabilidade, ó, tô portando, tirei daqui e coloquei aqui. Mas eu só consigo fazer essa portabilidade quando? Quando os planos tiverem mesma característica tributária. Então eu posso sair de VGBL para um VGBL, sair de um PGBL e ir para um PGBL. Eu não posso sair de um V para um P? Não, isso tu não pode fazer. Não através da portabilidade. Lembra, por que a portabilidade é bacana? Porque tu faz a portabilidade e não paga imposto. Tu faz a portabilidade e não paga imposto. Imposto tu paga quando? Quando tu resgata. Daí tem tabela lá, progressiva, regressiva, mas resgatou, pagou imposto. Ah, Eduardo, eu vou resgatar do VGBL e ir pro PGBL. Bacana, tu vai levar uma mordidinha do governo, mas daí é a tua decisão, beleza? Aqui, pessoal, em características técnicas que influenciam o produto também, lembra que eu tenho diversos tipos de renda, e aqui o pessoal se embanana. Lembra que eu tenho renda vitalícia, com reversão ao cônjuge, eu tenho renda vitalícia com prazo mínimo, eu tenho renda por prazo determinado, mensal por prazo determinado, eu tenho renda temporária. De acordo com as características dessas rendas, eu posso deixar a grana para o meu beneficiário ou não. Exemplo, eu tenho uma renda vitalícia, recebi lá o primeiro mês, segundo mês, quinto mês, 2 anos, morri. No segundo ano deixei de existir. PT, saudações, era vitalício pra ti. Morreu, já era. Não tinha reversão? Não tinha reversão. Então, morreu, já era, ficou para a seguradora. Ah, Eduardo, era vitalício, mas tinha prazo mínimo? Se tiver prazo mínimo, tem que respeitar o prazo mínimo. O prazo mínimo é uma espécie de hedge, uma garantiazinha. Tu coloca lá prazo mínimo de 5 anos. Beleza, é prazo mínimo de 5 anos, morri no 2, o teu beneficiário ali recebe pelos 3. Ah, Eduardo, tinha prazo mínimo de 5 anos, morri no 6º. Já era. Foi-se o prazo mínimo. Ah, Eduardo, eu tinha uma renda por prazo determinado lá de 20 anos. Morri no 10º. Bacana. Bacana não, né? Bacana para quem fica. O teu beneficiário vai receber pelos próximos 10 anos. Ó, tem que fechar os 20. Ó, viveu 5, beneficiário usufrui por 15. Viveu 10, beneficiário por 10. Viveu 15, beneficiário... Enfim, entenderam, né? Bacana? Então, atenção para isso. Aqui, ó, muita gente tem dúvida, então... Foca aqui, iniciou teu processo de estudos, está no meio do processo, tua prova ainda vai ser daqui a alguns dias, foca nesses tipos de renda, beleza? Características do PGBL e do VGBL. PGBL permite que tu faça as deduções das contribuições da base de cálculo. Posso deduzir, mas lá na frente, quando eu transformar isso em renda, quando eu resgatar de maneira total, transformar em renda, o governo vai morder sobre tudo. Bacana? No VGBL, não vou fazer as deduções das contribuições, porque não pode, bacana, mas lá na frente, quando eu receber, o governo vai morder só sobre o rendimento. Então, aqui é características dos produtos mesmo, e dado as características do produto, permitir ou não a dedução das contribuições, cobrar ou não sobre tudo, eu vou indicar para determinados clientes. Bacana? Sem muito mistério aqui não. E, por fim, olha só, o nosso último módulo, um módulo que tem uma participação relevante também, de 10 a 20%, tá cobrando em média umas 8 questõezinhas aqui. Questõezinhas acessíveis, tá? Questõezinhas de risco acessíveis,
classificação de riscos, tendo em mente risco de crédito, mercado, liquidez, tranquilo. Lembra, quando eu CVM, pego e imponho que um fundo de investimentos pode ter no máximo 20% em títulos de um mesmo emissor, eu, CVM, estou me preocupando com risco de crédito, risco de concentração, risco de crédito. Outro ponto importante, para eu saber como que os ativos se relacionam entre si, como que os retornos dos ativos se relacionam, eu uso o quê? Eu uso a correlação, beleza? E aqui já indo para administração e gerenciamento de risco, lembra? VaR, perda máxima, stress test também é perda máxima, porém numa situação anormal, uma situação de estresse de mercado, como o próprio nome já diz. Tá, Eduardo, mas tanto o VaR quanto o stress test são estimativas, não são? São estimativas. Feitas com base no quê? Em modelos. Como é que eu sei se esse modelo é bom ou não? Como é que eu valido esse modelo? Para validar esse modelo, tu usa o backtest. O backtest serve justamente para isso, para eu validar os modelos. No backtest eu vou utilizar lá o que o modelo me deu como previsão e vou bater isso com a realidade. Ah, bacana, a previsão está indo de acordo com a realidade, mantém o modelo está validado. O modelo é péssimo, não tem aderência com a realidade, troca o modelo. Bacana? Lembra, eu tenho stop loss, eu tenho os índices. Índice de Sharpe usa o desvio padrão, índice de Traynor usa o beta. E lembra o nosso betinha? O que é o nosso betinha? O nosso beta é uma medida de sensibilidade. É uma medida de quão sensível é a variação do retorno de uma ação dada uma variação no Ibovespa. Ah, eu tenho beta de 1. Bacana, tu tem beta de 1. Se o Ibovespa varia 1, o teu ativo vai variar 1 em média. Ah, tem beta de 1.4, é um beta agressivo. Ibovespa varia 1. A sensibilidade do ativo vai ser 1,4%. Ah, se eu acredito que o Ibovespa vai bombar, beleza? Aí vai para um beta agressivo. Mas o teu risco é maior. Lembra que o beta é uma medida de risco sistemático. Ou seja, de quão é arriscado o ativo com relação ao sistema. Tá, e o que é o sistema? A gente usa o índice Ibovespa na maioria das vezes. Beleza? Então, questãozinha sobre beta, fica esperto. Caindo bastante, tracking error, principalmente tracking error. Lembra? Tracking error é uma medida de aderência. Quanto menor for o tracking error, mais coladinho é a rentabilidade do fundo com relação à rentabilidade do benchmark. Um fundo passivo que é isso aqui, ó, um fundo passivo que é tracking error baixo. Bacana? Então, lembra, ó, se o fundo tem baixo tracking error, então ele é bem aderente ao seu benchmark. Bacana? Aqui a gente tem um mapa do que está sendo cobrado e como está sendo cobrado. Lembra, de modo geral, a maioria das questões ainda são bem diretas. A maioria das questões cobra assuntos que vinham sendo cobrados lá atrás. Então, não houve essa mudança total, não foi uma mudança de 180 graus. Não, teve mudança? Teve, porque a Anbima é a entidade certificadora. Não adianta brigar com ela. Ela faz o que ela acha melhor. Se ela acha que o filtro dela, que o processo de certificação dela, o processo de avaliação dela não estava condizente, ela como entidade certificadora, ela tem que ir lá e mudar. Foi isso que ela fez. Ela mudou um pouquinho a prova, colocou questões novas, aborda de maneira diferente assuntos que ela abordava lá atrás, começou a trazer assuntos que ela não cobrava na prova, mas estavam no programa. Enfim, se está no programa, não tem o que fazer. Se está no programa, beleza, pode cair na prova. Por isso que tem que estudar. Bacana? Dado que teve essa mudança, tem que estudar. Estuda videoaula, estuda apostila e faz simulados.
É claro que os simulados vão ficar mais aderentes ao que está sendo cobrado em prova, mas recado crucial. Agora, o estudo de fato, o conhecimento de fato, para saber interpretar as questões, é mais importante do que era antes. É mais importante do que era antes. Ah, Eduardo, mas o que eu quero saber interpretar? Isso vai ser importante para mim? Isso para mim não resolve lá no banco, eu não preciso. A gente não está aqui para discutir o sexo dos anjos. A gente está aqui para entender como é que é a prova. O que está sendo cobrado? Qual é a abordagem? Qual é a sistemática? Bacana, PT Saudações. Quer certificação? Tem que pegar, baixar a cabeça e estudar. Certinho? Fico à disposição de todos. Qualquer coisa é só chamar Eduardo Pereira, professor de certificações. Tenho todas essas certificações aí do mercado. Beleza? Qualquer coisa, tamo junto, galera. Abraço.